Cartas de Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Mensagem presente no livro Vinha de Luz, capítulo 124 de Doutora Febe. O versículo: E se a trombeta emitir um som confuso, quem se preparará para a guerra? Mensagem intitulada O Som. Ninguém julgue sejam necessários grandes cataclismos para que se efetue a modificação de planos da criatura. O homem pode mudar-se de esfera sem alarido cósmicos, e as zonas superiores e inferiores representam graus de vida na escala do infinito. Elevação e queda diante da própria consciência constituem impulso para cima ou para baixo, no campo ilimitado de manifestações do espírito imperecível. Toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. É imprescindível a preparação de cada um para a subida espiritual. É natural, portanto, que os vanguardeiros sejam porta-vozes a todos aqueles que acompanham o trabalho de melhoria, aglomerados em multidão. Eis porque, personificando no discípulo do Evangelho a trombeta viva do Cristo, dele devemos esperar avisos seguros. Em quase todos os lugares, observamos os instrumentos de sons incertos que dão notícia do serviço a fazer, mas não revelam caminhos justos. Na maioria dos núcleos do cristianismo renascente, deparam-se-nos trabalhadores altamente dotados de luz espiritual, que duvidam de si mesmos, companheiros valiosos cuja fé somente vibra em descontínuas fulgurações. É necessário compreender, porém, que o som incerto não atende ao roteiro exato. Serve para despertar, mas não fornece orientação. Os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Sabemos que, coletivamente, permanecem todos empenhados em servi-lo. Entretanto, ninguém ouvide, descuide, esqueça a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pelo diapasão do Mestre Divino, do Divino Mestre, para que a interferência individual não se faça nota dissonante, discordante, desarmônico, no sublime concerto do serviço redentor. Breve comentário. O versículo novamente nos chama a atenção e busca, pela orientação de Paulo, deixar claro que as dúvidas eram inúmeras. Certamente muitos se perguntavam como, e muitos altamente questionavam a figura de Paulo. Paulo de Tarso foi muito questionado
de perseguidor a um dos maiores divulgadores do cristianismo. Então, era natural que as pessoas se questionassem, primeiro, o grau de representatividade de Paulo. E, igualmente, isso é comum em todos os meios de convivência do cristianismo. Só que ele deixa uma dica muito importante. Todos nós temos que compreender que muitos estão emitindo sons, emitindo lembranças e até mesmo alertas de que temos que nos atentar para os ensinamentos do Cristo, mas isso não quer dizer que aquela pessoa que está assim se posicionando, ela já alcançou esse desenvolvimento pleno. Ela igualmente produz um esforço, uma luta interna para alcançar a afinação correta da harmonia divina. Então, Paulo utiliza essas expressões para descrever o esforço e a necessidade de cada um de nós de buscarmos realmente afinar o nosso mundo íntimo, afinarmos a nossa consciência, ajustarmos harmonicamente as vibrações do nosso íntimo para as com do Cristo. Então Emmanuel dilata esse pensamento de Paulo, que certamente se desdobrou em muitos outros pensamentos em convívio, nas seguintes anotações. Primeiramente, Emmanuel destaca: ninguém julgue sejam necessários grandes cataclismos para que se efetue modificação de planos da criatura. E é impressionante o quanto observamos pessoas, igualmente companheiros, que estão se empenhando no aprendizado do cristianismo, se empenhando no aprendizado do amor e da sabedoria, que acreditam que certos cataclismas, um vulcão em erupção explodiu e devastou a vida de 2 milhões, de 3 milhões de pessoas, um terremoto vem e destrói tudo, como que a maioria associa que esses cataclismas são avisos divinos, são processos tipos de punição ou reprimenda para modificar os planos íntimos das criaturas. Não muda absolutamente nada. Você pode desencarnar de milhões de vezes, milhares de vezes, das formas mais absurdas. Ele é apenas um uniforme de trabalho. Aquela dor instantânea não modifica nada o plano interno da criatura. Absolutamente nada. Então, não é isso o que promove a transformação do nosso mundo íntimo. Nem de perto. O mundo íntimo, ele não se altera genuinamente de fora para dentro. Não são atividades e ações externas que modificam o nosso mundo íntimo. É quando nós, conscientemente, desejamos, primeiramente, por vezes por constrangimento, repor as possibilidades de amor que nos são ofertadas. Então, quando observamos um carinho de mãe, de pai, que nos ama profundamente, queremos repor esse processo, retroceder no tempo e pagar esse tributo de amor que nos são ofertados. Mas por uma motivação interna, não pela motivação externa. Muitos são solicitados externamente com atitudes de carinho, de bondade, e não vão retornar, não vão tornar igualmente a agir dessa forma. Então, não é nem pelo cataclisma e nem pelas demonstrações de amor entusiasmadas, mas uma atitude de consciência. Nossa, não é que eu achei tão bom ser amado? Não é que eu achei tão bom ser cuidado? Eu também quero promover isso. Porque, além de tudo, eu vi carinho, eu vi felicidade naquele outro ser em assim proceder. Então, é um despertar, é como acordar de um sono profundo.
E assim estamos vivendo ainda, com um sono profundo, achando que os mecanismos externos irão alterar o nosso mundo íntimo. Não altera. Nós é que temos que, por vontade própria, desenvolver a boa vontade, a coragem de expor o próprio coração, de expor as atitudes de amor e de carinho em todos os cenários que a vida nos proporciona. Então o homem pode mudar-se de esfera sem alarido cósmico. E as zonas superiores e inferiores representam graus de vida na escala do infinito. E é engraçado como Emmanuel coloca aqui para todos nós, destacando as zonas superiores e inferiores representam graus de vida, porque nós tratamos a criança de uma maneira diferente. Nós reconhecemos quando a criança está num grau inferior, por exemplo, de consciência com relação, por exemplo, à simples asepsia. E nós falamos várias vezes, lava a mão, minha querida, lava a mão, meu querido, não faça assim. Isso pode fazer um machucado maior, isso pode provocar uma dor maior. E é incrível como o nosso psicológico permite reconhecer que aquela criatura está num grau inferior da vida em relação aos cuidados simples do convívio material. E que nós temos que educá-la e ter o máximo de paciência. A dúvida é como é que nós não temos a mesma forma de enxergar qualquer outro espírito em qualquer momento. Não importa se é um adulto, se é um idoso, por vezes ele está realmente no grau inferior da vida. Todos temos altos e baixos. É natural. Então, por vezes, vamos observar corações altamente recrudescidos, com zangação, zangados, frustrados, doloridos, e não reconhecemos esse grau da vida que a pessoa se encontra. E não compreendemos o quanto aquilo é importante, o quanto aquele processo é importante para o desenvolvimento daquela criatura na escala do infinito. Por vezes queremos que a pessoa saia automaticamente daquelas sensações, daqueles sentimentos. Mas quem somos nós para questionar como que os sentimentos se transformam dentro de uma consciência? Estou falando de sentimentos, não de emoções. O sentimento de querer progredir, o sentimento de amor, o sentimento de esperança, de felicidade, sentimentos constitutivos que constituem aquela criatura. Nós não sabemos o quanto que aqueles impactos, que aquelas condições, que aqueles graus de vida que está sendo exercido, está sendo elaborado, o quanto ele faz parte do processo de desenvolvimento da criatura. Então todos nós temos que ter essa atenção muito clara no ambiente da convivência. Todos nós, sem exceção, estamos passando por zonas superiores e inferiores, nessa grande escala do infinito. Então, Emmanuel destaca assim para a gente: elevação e queda diante da própria consciência constitui impulso para cima e para baixo, no campo ilimitado de manifestações do espírito imperecível. O que ele está dizendo? Faz parte da dinâmica da consciência. Faz parte da dinâmica da consciência a pessoa buscar situações de elevação e, por vezes, inadvertidamente, uma consciência ainda muito frágil, buscar a queda. Porque isso são formas de impulso, tanto para cima quanto para baixo. Mas, por vezes, o espírito precisa passar por experiências de impulsos para baixo, para dar realmente impulsos definitivos para cima. Faz parte do campo ilimitado de manifestações do espírito imperecível. Então, se Deus permite e se Deus aguarda o nosso despertar, quem somos nós para criticar, para vilipendiar a consciência alheia, quando assim
se procede, quando assim percebemos a sua procedência. Então temos que ter um máximo de coerência e compreensão. Temos que aguardar e fazer o máximo para exercer o amor, a compreensão e, acima de tudo, o perdão de inúmeras ofensas que vão surgir ao derredor de uma queda. É natural. Então ele continua: toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. É imprescindível a preparação de cada um para a subida espiritual. Então, vamos observar que inúmeros espíritos evoluem com uma certa desenvoltura quando existe uma série de fatores maravilhosos ao seu derredor. Quando existe uma família estabilizada, que ampara, que auxilia, que é compreensiva, ou seja, diversos outros corações amparando. Mas haverá momentos na nossa jornada, e são inúmeros esses momentos, onde teremos que dar os passos conscientes, individualmente, sem grandes recursos à nossa volta. Porque toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço, e por vezes o esforço bem individual. Então é imprescindível a preparação de cada um para a subida espiritual, de cada um individualmente. Puxa, eu passei por aquela encarnação tão difícil, fulano me ajudou, Beltrano me ajudou, mas vai surgir situações onde você será o pilar de ajuda e de amparo. Você será aquela pessoa onde muitos vão depositar esperança, confiança. Se eu estou ao lado de Beltrano, eu vou em qualquer lugar. Seja subir uma montanha, seja cruzar um oceano. Eu estou do lado de Beltrano, de Ciclano, não tem problema. De Ciclana, está tranquilo. Então, por vezes, nós é que seremos essa referência. Para isso, temos que nos preparar de uma maneira a consolidar em nossa alma a certeza de sempre produzir o bem, de sempre estarmos preparados em não seguirmos nossos impulsos de egoísmo, de orgulho, de vaidade. Estarmos sempre preparados em amparar todos que estão à nossa volta. Aí sim sabemos que estamos na subida espiritual. Porque não adianta apenas conhecer o caminho da subida. É preciso traçar esse caminho e cumprir esse caminho. Então, é natural, portanto, que os vanguardeiros sejam porta-vozes a todos aqueles que acompanham o trabalho de melhoria, aglomerados em multidão. Então, é óbvio que certos vanguardeiros serão esses porta-vozes desse trabalho de melhoria de toda a humanidade, de todas as consciências. Por quê? Porque a divindade é perfeita. É perfeita. Em que aspecto? Jesus não irá pular na frente e fazer o trabalho por nós. Não fará isso. Ainda bem. Ele fornecerá espaço para que possamos desempenhar as tarefas que precisamos desempenhar. Só vamos ganhar experiência em praticar o bem se praticarmos o bem. Se Jesus pulasse na frente e executasse todo o bem disponível, todo o bem possível, por todos, não haveria nenhum espaço para ninguém completar ou fazer qualquer tipo de atividade. Então, o trabalho de melhoria, ele é contínuo e continuado, e é para toda a humanidade. Então é óbvio que vão existir vanguardeiros, porta-vozes. Eis porque, personificando no discípulo do Evangelho a trombeta viva do Cristo, dele devemos esperar avisos seguros. Então, por mais que inúmeras vezes a providência religiosa personificada aqui na Terra tenha se perdido, tenha se curvado, tenha se alterado, aqueles que estavam realmente preocupados em exercer corretamente como porta-voz
desse educandário de transformação de consciências, todos conseguiram completar essas tarefas e os avisos foram muito bem recebidos. A humanidade esteve e está se transformando. Inúmeros questionam porque as estruturas religiosas criaram guerras, que as estruturas religiosas criaram isso, criaram aquilo, mas ninguém consegue ver o bem que foi gerado. É incrível. Estamos com nossos olhos totalmente alterados. Só enxergamos o espinho da flor. Não observamos o caule, a raiz, a flor, as pétalas, o perfume, e focamos apenas no espinho da rosa. Não foi assim que tudo procedeu. Diversos espíritos em contato com as vozes vanguardeiras do Cristo optaram sim por manifestar sentimentos diferentes. Optaram sim por animar consciências diferentes. Optaram sim em seguir os avisos seguros. Não odeie o seu irmão. Não maltrate o seu irmão. Observe as regras de convivência social da eternidade. Busque transformar o seu mundo íntimo. Por que seu mundo íntimo só funciona bem em condições especiais? Em condições adversas, ele muda de característica e passa, ao invés de gerar o bem, produzir o mal. Então tudo isso, com o passar da história, impactou até mesmo as repúblicas. E olha que as repúblicas são essencialmente o modelo antigo e complexo de atender a todos a partir do Império Romano. A nossa estrutura de justiça é muito basilar, a mais básica da estrutura de justiça de todas as repúblicas é essencialmente a justiça romana. Então a base veio do Império Romano. E o Império Romano tentou se adaptar em certas atitudes religiosas, acoplando muitos cultos e formas de manifestações religiosas. Tentou atender a todos, descaracterizando o cristianismo, mas tentou atender a todos. Mas aqueles que puderam esquecer toda essa alegoria em volta e observar os avisos seguros do Cristo, evoluíram, conseguiram marchar. Então, grandes foram as modificações. Diversas repúblicas aboliram a pena de morte. A maioria das repúblicas aboliram a pena de morte. O impacto no planeta foi expressivo. Há 2000 anos atrás, não se imaginava isso. A maioria acreditava que nunca ia acabar a pena de morte. Como alguém pode tirar a vida de outro se não tem condições de criá-la? Se eu não posso devolvê-la, não posso tirá-la. Então, existem inúmeras situações que nós não observamos o quanto que essas trombetas vivas do Cristo, elas atingiram muitos corações, transformaram muitas consciências, mas ainda estamos prisioneiros em criticar, em apenas observar o pior de tudo. Então, observamos os espinhos e odiamos a flor. Não é assim que devemos reagir. Então, Emmanuel vem trazer para a gente, sim, que a personificação de certos discípulos do Evangelho, representavam ali a trombeta viva do Cristo. Mas, por vezes, essa trombeta viva apenas fazia barulho, apenas para chamar atenção. Ela realmente não conseguia apresentar modelos de melhor escolha. As escolhas que essas trombetas executavam estavam fora de harmonia com Cristo. Então ele continua: em quase todos os lugares observamos os instrumentos de sons incertos, que dão notícia do serviço a fazer, mas não revelam caminhos justos. Caminhos justos. Então, vamos observar diversas pessoas comentando: olha,
existe um desequilíbrio muito grande na vida social. Temos que modificar isso. Qual o caminho que a maioria utiliza? O caminho da revolução. Querem fornecer meios de transformar tudo através de revoluções. E a maioria delas armadas, com violência. Querem transformar a consciência do outro através de cataclismas verbais. Eu vou destruir o outro com palavras, com atitudes, com expressões que a pessoa vai despertar. Mas isso é uma violência, isso não é um caminho justo. Não é assim que se deve proceder. Então, somos aqueles instrumentos que já detectam que tem alguma coisa errada, mas por vezes estamos executando sons incertos, ou seja, sem menor coerência com a vivência do Cristo. Então, na maioria dos núcleos do cristianismo renascente, deparam-se-nos trabalhadores altamente dotados de luz espiritual, que duvidam de si mesmos, companheiros valiosos cuja fé vibra em descontínuas fulgurações. Então, ele está deixando bem claro, estamos ainda no estilo vagalume. Ora brilha, ora duvida de si mesmo. Ora somos companheiros valiosos, ora de forma descontínua, ou seja, não contínua, surgem fulgurações instantâneas. Então, precisamos compreender que temos que nos conhecer melhor. Conhece-te a ti mesmo. Precisamos perceber as situações e circunstâncias onde estamos sempre falhando, onde estamos sempre caindo. Então, se nós temos um preceito muito claro, eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma. Se você ama a Deus, você ama toda a criação divina. Porque Deus é infinita perfeição. Ele não cria nada torto, nada que não podia ter sido criado e depois tem que ser destruído. Não é assim que Deus funciona. Isso é o raciocínio humano. Então não podemos humanizar Deus. É algo incoerente. Mas nós gostamos de incoerência. Esse é o problema maior. Então, com isso, nós nos permitimos a sermos trabalhadores vagalume. Ora, brilhamos luz e ora, não queremos brilhar essa luz. Em situações específicas, em condições específicas que ainda não estamos realmente conscientes sobre nós mesmos de como deveríamos nos portar a nossa consciência em inúmeras situações. Então ele continua, é necessário compreender, porém, que o som incerto não atende ao roteiro exato. Serve para despertar, mas não fornece orientação. Os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Então ele deixa bem claro. Por vezes despertamos. Olha, isso não é um bom proceder. Somente detectar que isso não é um bom proceder não atende à necessidade, por exemplo, de amparar com a atuação do bem com aqueles que recebem o impacto do mal. Então, somente fazer um som incerto não atende ao roteiro exato. Serve para despertar. Caramba, não é que isso é uma fonte de desequilíbrio? Caramba, não é que isso, né? Então, caracterizou que é uma fonte de desequilíbrio. Caracterizou que não é um bom proceder, que não é um bem. Não é uma atitude boa. Ué, mas cadê a orientação de como proceder? Então, vemos inúmeras pessoas falando, olha, com apenas 1 bilhão acaba-se com a fome no mundo. É lindo isso. É impressionante. A pessoa ela despertou. Ela despertou. Não é possível que no mundo tão evoluído tecnologicamente ainda existe um egoísmo tão recrudescido. Ou seja, a pessoa aprende uma profissão para ela. A pessoa aprende a ser produtivo e trabalhador para ela. Ela não aprende para desenvolver a todos que estão à sua volta.
mas ainda não houve uma orientação clara. Ela não consegue criar uma orientação clara. Ela quer acabar com o problema do jeito dela, na forma que ela acha mais correta. Ela vai escolher uma forma. Qual é a forma? Tirar de quem tem mais e dar para quem tem menos. Mas isso é uma espécie de revolução, e toda revolução você tem que tomar muito cuidado. Porque a grande chance de você cair em grandes enganos é enorme. Não é possível que você planeje fazer o bem para um maltratando o outro. Como que você pode fazer o bem para um maltratando o outro? Mas o outro eu classifico como mal e eu posso fazer o mal para ele. E o outro eu vou classificar como bem e fazer o bem para ele. Bem, isso é um roteiro. Isso é um roteiro nem um pouco exato. É inexato na conduta do Cristo. O Cristo sempre pregou o bem para todos. Mas eu não aceito viver num planeta onde existem pessoas sendo tratadas de formas desiguais. Mas quem disse que um espírito é igual ao outro? Todos que já estão mergulhados dentro da filosofia espírita sabem que o Cristo planeja as nossas encarnações, sabe que Deus planeja as nossas encarnações. Não é porque estamos numa encarnação como professor que na outra vamos ser professores. Não é porque numa encarnação você é médico, na outra você vai ser médico. André Luiz era grande médico aqui na Terra, famosíssimo. Não preciso relatar quem foi. Na estrutura organizacional do planeta Terra, especificamente aqui no Brasil. André Luiz desencarna por interferência da mãe, que muito amava e que era muito superior, conseguiu um apoio para que ele pudesse, depois de 8 anos, sair daquelas condições perturbadas, altamente viciado na matéria, totalmente prisioneiro à matéria, acreditando que simplesmente ele é um corpo físico e só isso e mais nada. Desencarnou todo perturbado, por intermédio da mãe, consegue alçar a condição para uma cidade espiritual chamada Nosso Lar. Nada sofisticado, a mãe dele nem vivia em Nosso Lar. A mãe dele vivia numa situação muito superior ao Nosso Lar. Uma dona de casa que cumpria as tarefas que lhe cabiam cumprir e cumpria divinamente. Então, olha o contraste. O médico, formado, filho único, bajulado, atendido em suas perturbações e necessidades perturbadas, fica numa situação pós-desencarne altamente prejudicada. E a mãe, que vivia ali uma vida humilde, cumpria tudo que tinha que cumprir, exercia a vontade do pai com relação à benevolência, de produzir o bem dentro do lar, de produzir e atuar com compreensão para o equilíbrio de todos, e perdoava todas as ofensas de todos, cumpriu o seu papel, exerceu a ponte de instrumentalidade do Senhor. André Luiz não. Pensava apenas em si mesmo. Vivia nos artefatos e nos arcabouços do egoísmo. Acreditava que toda aquela inteligência que ele manifestava no corpo físico pertencia a ele. Nada nos pertence. Nada. Absolutamente nada nos pertence. Ora, vamos manifestar certas personalidades com certas consciências. Mas isso é esforço próprio do espírito. Ele estudou muito para conquistar aqueles valores. Sim, mas se esses valores produzirem o seu fracasso moral, não lhe será possível exercê-lo. Não faz sentido. Não permitiríamos isso com uma criança. Por que Deus permitiria isso com cada um de nós? Então temos que compreender que a instrumentalidade que o Senhor aguarda de cada um de nós, a verdadeira evolução espiritual de realmente estarmos em consonância, de podermos exercer a sabedoria, é porque já desenvolvemos o amor. Seria como imaginar um pássaro com 2 asas. Amor e sabedoria, cada asa. A asa do amor é pequenininha, da sabedoria é enorme.
É uma asa enorme. É uma asa de águia e você bota uma asa de periquito do outro lado, que é a de amor. Dá para voar assim? Não dá para voar. As regras da aerodinâmica não permitem isso. Não é algo natural. É desproporcional. Então, nós temos que compreender que sim, existe um roteiro exato de como proceder. Um equilíbrio. Não adianta você ter muita sabedoria e nenhum amor. Então, o som adequado, ele é harmônico, que vai produzir realmente o progresso, não só de nós mesmos, mas de todos à nossa volta. Ele é harmônico. Ele não causa embaraço e não causa atitudes discordantes da Boa Nova. Então, se a Boa Nova preconiza que você sempre utilize as ferramentas do amor no dia a dia, você sabe que é sobre a caridade. Que você precisa desenvolver a caridade. A consciência caridosa sabe que ela precisa sempre produzir o bem e dilatar sempre a produzir bem cada vez melhor. Por isso surge o termo benevolência para com todos. Igualmente, a indulgência para com as imperfeições alheias, ele sabe que ele precisa desenvolver um máximo de capacidade de tolerância, de compreensão em relação ao defeito de todos. Então, só vamos realmente sermos instrumentos do Senhor se assim estivermos agindo. Uma consciência que se preocupa com esses aspectos. Então não é só despertar. Nossa, eu preciso modificar minha consciência. Isso é muito importante, hein? Mas não faz nada disso no dia a dia. Não é isso não é isso que a Boa Nova aguarda, esse exemplo de vida do Cristo? Aguarda de cada um de nós. Então, sim, nós, aprendizes da Boa Nova, somos instrumentos do Senhor. Aí todo mundo pode imaginar assim, poxa, mas aí é muito difícil. Então quer dizer que o planeta só vai se modificar através das ações e das transformações dos aprendizes da Boa Nova? Sim, é óbvio. Senão já tinha modificado. Senão Jesus tinha ficado aqui. Jesus, o Espírito, é o Cristo. Ele tinha ficado aqui eternamente. Imagina, Jesus não vai desencarnar nunca. Ele reencarna na identidade de Jesus de Nazaré e não sai do corpo físico. Então ele está 2000 anos aqui conosco e traz diversos espíritos superiores para transformar o mundo. Sabe o que ia acontecer? Nós não iríamos aceitar essa transformação. Não iríamos aceitar nem sequer as orientações verbais mais dele. Não iríamos. Nós aprendemos por constrangimento, de uns para com os outros. Eu escuto mais aquele que cai e tropeça como eu tropeço. Nós não nos identificamos com facilidade com aqueles que estão numa marcha muito evoluída, que estão muito à nossa frente. Nós não nos identificamos. É esse o problema. Então, no grande projeto divino de transformação de consciências, ele precisa dos aprendizes da Boa Nova. Seria como você convidar alguém para uma reunião de alcoólicos anônimos, onde as pessoas que vão discursar, convencer e conversar com as pessoas que são dependentes químicos, você vai pegar pessoas que nunca foram dependentes químicos. Não há consonância. A pessoa não sabe. É uma questão de empatia, então? Não é questão de empatia, é questão de experiência. Você não passou pelas mesmas dificuldades que aquele outro. Por isso a ideia do anjo, que foi criado pela fenomenologia da Terra, de achar que Deus criou um anjo que nunca passou por nada. Ele sempre foi um espírito perfeito, foi criado perfeito só para amparar os espíritos imperfeitos. Por isso que não funciona. Ninguém se identifica. Por que aquele anjo ele vai ficar preocupado com o seu sofrimento? Ele não sabe o que é sofrer. Por que aquele anjo vai ficar preocupado? Aliás, ele vai ter como te orientar como sair de certas dificuldades e frustrações, desânimos, fadiga.
se ele nunca passou por isso? Como que você vai, por exemplo, fazer um treino? Eu vou fazer um treino físico, um treino de um esporte, com a pessoa que não pratica o esporte. Ele é um teórico. Ele senta atrás de uma mesa, senta numa cadeira e escreve teorias sobre como melhorar a atividade esportiva. Aí você pergunta para a pessoa, mas qual atividade esportiva você pratica? Nenhuma. Vai haver alguma coerência, alguma consonância? Impossível. Impossível. Então o Cristo vem, dá um exemplo de vida vestindo o mesmo uniforme de trabalho que o nosso. Exatamente o mesmo uniforme de trabalho. E dá o exemplo de vida. Eis como vocês podem viver, agir e reagir uns com os outros. Explicou em detalhes que só temos acesso através de comunicações mediúnicas. O livro Jesus no Lar, o livro igualmente, como outras obras igualmente, apresentam histórias detalhadas da convivência do Cristo. O livro Jesus no Lar é incrível. Narra em detalhes o Cristo conversando todas as noites na casa de Simão Pedro. Morou com Simão Pedro 2-3 anos. Então é óbvio que toda noite, naquela conversa fraterna, chamada de culto cristão no lar, ou de evangelho no lar, como o nome quiser apreciar, é aquela conversação fraterna de como melhor compreender a vida, de como melhor guiar as nossas escolhas. E o Cristo explica em detalhes, por várias histórias, como cada um de nós podemos e devemos nos portar. Esse é o mecanismo de afinar o diapasão. É aqui, é vivendo com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas. Não é estar numa situação adversa e distante. Então é óbvio que esses aprendizes da Boa Nova constituem os instrumentos do Senhor. É através desses aprendizes que passa a se tornar as instrumentalidades de desenvolvimento de todos. Em conjunto, todos em conjunto. Então sabemos que coletivamente permanecem todos empenhados em servi-lo, ou seja, em servir o Cristo. Entretanto, ninguém ouvide, descuide ou esqueça a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pelo diapasão do Divino Mestre, para que a interferência individual não se faça nota dissonante, discordante, desarmônico, no sublime concerto do serviço redentor. Então, o que nós observamos, e a maioria gosta de criticar todas as manifestações religiosas do mundo? Todos ficam prisioneiros em observar essa interferência individual, que acaba sendo nota dissonante realmente. Chega a ser um contraste. Fulano diz que é para todo mundo seguir o Cristo, mas ele faz aquilo. Fulano pede para fazer isso, mas ele faz aquilo outro. E aí as pessoas vão observando essa caricatura desses irmãos que realmente chamam a atenção. Olha, temos que seguir os ensinos do Cristo, mas no dia a dia ele não segue, ele não faz assim, porque ele é um aprendiz. Ele ainda não conseguiu afinar essas trombetas dos sentimentos e pensamentos, assim como todos nós. Então, por vezes, essa pessoa, essa individualidade está numa posição de se expor. A pessoa acaba se expondo. Por vezes é questionada sobre certos assuntos que ela não está preparada para responder, porque ela não conseguiu transformar a alma dela naquele sentido e responde mal, e interpreta mal. Então, se nós amamos a Deus, como não vamos amar todas as criaturas da terra? Todos os reinos? Temos que amar tudo e a todos, sem exceção. Então, são inúmeras histórias que Jesus contou após após finalizar um dia de trabalho e suor junto com todos os discípulos.
Então não era simplesmente uma atitude de não se envolver nas atividades do dia a dia. Ao contrário, se ele estava manipulando a terra, o barro, se ele estava manipulando a madeira, então se ele estava manipulando recursos minerais, recursos vegetais, recursos hominais. Olha, temos que nos reunir aqui para transformar essas madeiras aqui em placas para poder montar uma casa, organizando o esforço para desenvolver uma casa para alguém, levantar, empilhar pedras para fazer uma contenção, todo e qualquer esforço ali junto, ele estava alimentando sentimentos e pensamentos nobres de carinho, de amor, durante a atividade. Não existe nos desenvolvermos moralmente para não fazer nada. Não existe isso. Estamos sempre nos desenvolvendo os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para em toda e qualquer circunstância que Deus traça o curso dos nossos destinos e estarmos afinados e harmônicos com o Divino Mestre, que deixou um exemplo de vida. Ame, perdoe, 70 vezes 7 vezes. 490? Não! Se você já perdoou a mesma pessoa, na mesma falha, com o mesmo problema, 490, você é capaz de perdoar qualquer falha, em qualquer circunstância, inúmeras vezes igualmente. Isso demonstra que você está realmente empenhado em fazer o máximo de amor, de amparo para com todos. Então precisamos compreender os exemplos do Mestre. Precisamos compreender o quanto que é impactante nossa consciência, o quanto que ainda falta e o quanto que ainda resta, e o grande divisor de expressões é a consciência. A nossa consciência tem que se desenvolver para perceber. Não é que eu podia ter falado melhor? Não é que eu podia ter sido um pouco mais carinhoso? Não é que eu podia ser um pouco mais paciente? Não é que meu mundo íntimo se manifesta de uma maneira distorcida aos conceitos que eu quero seguir de amor e de verdade, de bondade, de justiça? Então, devemos compreender as nossas incoerências, porque só assim estaremos realmente não promovendo interferência individual no sublime concerto do serviço redentor. Mas que serviço redentor é esse? O de mostrar e apresentar, olha, os ensinos do Cristo funcionam. Nós é que não ficamos fazendo propaganda sobre isso. A propaganda é de boca em boca. Mas como assim de boca em boca? Como é que é propaganda? É simplesmente de forçar a pessoa a ler isso, ler aquilo, aceitar isso, aceitar aquilo? Não. É quando você ofende, a pessoa te ofende, você perdoa. É quando ela coloca os impactos da imperfeição dela na sua direção e você compreende. É quando ela observa em você um grande local de esperança, de paz, de calma, de paciência, de alegria, de reconforto. Sabe que a sua consciência não critica. Sabe que a sua consciência não condena. Tudo compreende. E tudo que você imagina que vai ocorrer de bom, ocorre ao entorno dessa pessoa. Aí sim estaremos exercendo notas harmônicas no sublime concerto do serviço redentor. Porque o serviço redentor, ele é para todos. Ele é para dinamizar a consciência de todos. Ele é para educar essas almas em relação à sabedoria e o amor. Mas é para todos. E aí o planeta muda de status. Muda completamente de condição física. Por vezes nem mais precisando dessas condições físicas que o planeta hoje exibe. Então precisamos compreender que sim, o som que nós emitimos, alardeamos, olha, isso é ruim o que você fez, isso é ruim o que você não fez,
temos que igualmente mostrar o caminho. Qual é o caminho? Não podemos confundir as pessoas, né? Senão estaremos sempre gerando o quê? Um som confuso. Olha, a pessoa deixa claro que o que eu estou fazendo na minha alma não é adequado, mas ela reage mal. Mas ela é uma grande estudiosa ou estudiosa, né, do espiritismo, ou simplesmente o espiritismo evangélico, como quiser chamar, enfim. Aquele que apresenta todos os ensinos que transformam a nossa alma. Ué, ela é engraçada, ela diz que transforma a alma, mas não transforma. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a dificuldade é de todos. É de todos. E sim, temos que ter a compreensão que sim, por vezes aquelas outras almas estão chamando a atenção. Olha, preste atenção, não é assim que reage na vida. Mas não necessariamente sabem como criar planos de melhor desenvolver a todos. Para isso temos que afinar o diapasão do nosso mundo íntimo. Quando afinamos esse diapasão, emitimos sons harmônicos com o Cristo. Emitimos sons e deixamos claro que o resultado da benevolência é a afabilidade e doçura. Você sabe que não precisa maltratar uma consciência para ela se transformar, porque não é através da dor que ela se transforma. A dor não transforma nenhuma alma. Nenhuma. Zero. O que acontece é o despertar da consciência de tanto sofrer e sofrer as consequências de uma dor. Então, são as nossas consciências que são realmente o dínamo de transformação. Então, para empenharmos o serviço redentor do Cristo e no nosso dia a dia, sejamos essa consciência que vive em harmonia com os aspectos fundamentais da caridade. Porque não adianta apenas termos confiança que o projeto divino é perfeito. Eu tenho fé que o projeto divino é perfeito. Não adianta ter só essa confiança. Nós temos que exercer esse projeto conscientemente. Então a fé verdadeira, ela se constrói através do exercício da caridade. Mas quando? Quando eu estou cheio de recursos? Não. Em qualquer situação que Deus nos encaixe. Então, se Deus nos encaixar numa realidade difícil, Ele aguarda que na condição mais difícil vamos conseguir ser benevolentes, vamos conseguir ser compreensivos e tolerantes com as imperfeições alheias e vamos conseguir perdoar as ofensas. Então o som muda, a nossa trombeta de avisar que temos que nos transformar, que temos que construir uma consciência diferente, passa a ser diferente, passa a ser um som melódico, passa a ser um som maravilhoso, que nos chama a atenção, mas ao mesmo tempo nos traz paz, não nos traz desespero, não nos traz desunião. Então é assim que devemos nos unir uns para com os outros para a implantação dos projetos divinos do Cristo, o Filho de Deus vivo, o ungido por Deus, escolhido para a construção de planetas e guiar consciências.